E aí, galera, agora, nessa sequência de questões de revisão, né, nós vamos falar aqui sobre polaridade, né, da ligação da molécula, né, um assunto muito quente para o Enem. Olha aqui, as ligações covalentes podem ser classificadas em dois tipos. Covalentes polares, né, quando os átomos são diferentes, né, e covalentes apolares, quando os átomos são iguais, tá ok? Beleza, né? Observando a polaridade das ligações e a geometria da molécula, somos capazes de verificar se uma molécula será polar ou apolar. Com base nisso, assinale a opção que apresenta moléculas exclusivamente apolares. Repara só, minha gente, tem um raciocínio que é um raciocínio muito bacana, que é o raciocínio da nuvem eletrônica. Nuvem eletrônica. Para a gente descobrir se a molécula ela é polar ou se ela é o quê? Apolar. E como é esse raciocínio, Thomas, da nuvem eletrônica? É assim, ó, a nuvem eletrônica, ela é referente a algumas situações. Olha lá, primeiro, ela é referente à ligação simples, ela é referente à ligação dupla, ela é referente à ligação tripla e ela é referente a pares de elétrons não ligantes. É isso que nós chamamos de nuvem eletrônica, certo? Então, o que acontece? Se o número de nuvem eletrônica for igual ao número de átomos ao redor do central, a gente diz que é uma molécula apolar. Agora, se o número de nuvens eletrônicas, NE, nuvem eletrônica, for diferente do número de átomos ao redor do átomo do central, ela será o quê? Polar. Tudo bem? Então, repara só. Eu vou pegar aqui um exemplo para você entender isso bacana. Eu pego aqui o CO2, que é uma molécula que cai pra caramba no Enem. Gás carbônico, que é uma molécula, né, que é o principal causador do efeito estufa em excesso lá, né? O CO2, quando a gente desenha ele é C dupla O, dupla O. Por que ele é C dupla O, dupla O? Porque o C é da família 4A, ele faz 4 ligações, ele é tetravalente. E o O é da família 6A, ele faz 2 ligações, ele é bivalente, né? Então, quantas nuvens eletrônicas nós temos? Nós temos 2 ligações duplas, ó. 2 ligações duplas, né? 2 ligações duplas significa 2 nuvens eletrônicas, certo? Tá ok? E nós temos 2 oxigênios ligados ao carbono. Nós temos 2 átomos iguais ligados ao carbono. Então, repara que o número de nuvens eletrônicas está batendo com o número de átomos iguais. Faltou a palavra aqui, iguais, ó. Iguais. Número de átomos iguais ao redor do central, entendeu? Eu tenho, olha aqui, ó. Eu tenho 2 nuvens eletrônicas, que são 2 ligações duplas. E tenho, deixa eu pegar uma cor aqui diferenciada, olha aqui. Eu tenho 2 átomos iguais ao redor do carbono. Como está igual o número de nuvens eletrônicas, que a gente conta como simples, dupla, tripla ou pares de elétrons não ligantes, como está igual, e o número de átomos ao redor do central iguais também está igual, o CO2 é uma molécula o quê? Apolar. Sacou? Agora eu vou pegar aqui uma outra molequinha. Olha aqui, eu vou pegar uma outra molequinha. Eu vou pegar a amônia. A amônia, NH3, vou pegar aqui a amônia. Para a gente aplicar esse nosso método, NH3
NH, H e H. O H é monovalente, ele só faz uma ligação, ele só tem um elétron, né? Ele não tem família, ele é órfão, certo? E o nitrogênio, ele faz 3 ligações, porque ele é da família 5A. Opa, ele é da família 5A, então ele tem um par de elétrons aqui não ligantes, porque os outros 3 estão ligadinhos aqui na molequinha, certo? Então, o que a gente tem aqui, minha gente? Bora contar quantas nuvens eletrônicas a gente tem? Olha aqui, quantas ligações simples? Eu tenho 1, 2, 3. E eu tenho um par de elétrons não ligantes. Está aqui, ó. Opa, 4. Então eu tenho 4 nuvens eletrônicas. Só que eu tenho 3 átomos ao redor do nitrogênio. 3 átomos iguais. Opa, não está batendo o número de nuvens eletrônicas com o número de átomos iguais ao redor do central. Então, essa molécula da amônia, essa molequinha é o quê? Polar. Sacou? É muito bacana isso, Thomas. Tu é doido, é? Olha aqui. Número de nuvens eletrônicas igual ao número de átomos iguais ao redor do central apolar. Número de nuvens eletrônicas diferente do número de átomos ao redor, número de átomos iguais ao redor do central polar. E o que é a nuvem eletrônica? A nuvem eletrônica é uma ligação simples, é uma ligação dupla, é uma ligação tripla, né? Ou é um par de elétrons não ligantes. O que ele quer nessa questão? Ele quer as moléculas exclusivamente o quê? Apolares. Então a gente já viu que a amônia é polar, né? Quer fazer um outro teste aqui? Quer fazer um outro teste? Olha aqui. Você está vendo aqui o NO2? Olha o NO2 aqui, ó. Vou colocar ele bem aqui, ó. Vou pegar uma tela aqui em branco. Olha aqui. NO2. Espera aí que eu estou fazendo uma besteirinha aqui. Opa, voltei aqui. Pronto. Tá aqui, ó. Agora vou pegar uma tela em branco, ó. NO. Tá? O N, o O faz 2 ligações, né? Que ele é da família 6A. E o N, ele faz 3 ligações, certo? NO2. Só que o N, ele tem 1, 2, 3, 4, 5 elétrons. E o O tem 6. Para estabilizar o O, eu vou precisar emprestar 2 elétrons do N. Eu vou fazer uma dativa aqui. Tá certo? Você tá entendendo, belezinha? Então, o que vai acontecer aí? O NO2 vai sobrar elétrons aqui no N, tá vendo? Certo? E ele é uma molécula que não obedece à teoria do quinteto, porque ele estabiliza aí com 7 elétrons. Tá legal? Então, o que o NO2 é? O NO2, quantas nuvens eletrônicas nós temos aí? Nós temos 3 nuvens eletrônicas, porque a gente tem 3. A gente tem aí a dupla, né? A gente tem aí a dativa, tá certo? A dativa. E tem aquele elétronzinho lá em cima, apesar de não ser um par, mas ele tá livre lá em cima, entendeu? Então nós temos uma molécula o quê? Polar. Polar. O NO2 é uma molécula polar. Então eu vou voltar aqui na nossa questão, ó. Eu já sei que o NO2 é polar. O HCl, né? H-Cl, ele é um ácido. E os ácidos, eles são polares, porque eles ionizam, né? Olha, o H2SO4 é polar, porque ele é ácido, tá certo? Então, minha gente, qual vai ser a alternativa? Letra C de calouros. Por que letra C de calouros? Porque o Cl2 é apolar, é só Cl com Cl. O CCl4, ele vai cair no nosso raciocínio, ó, C, Cl, Cl e Cl. Eu vou ter 4 nuvens eletrônicas, que são as 4 ligações simples, e 4 átomos iguais ao redor do central, tá certo? Então ela vai ser apolar. E o CO2 a gente já falou aqui que ele é o quê? Apolar. Letra C de calouros. Agora vamos lá. Aqui, ó. Na nossa 6ª questão.
Considerando-se o modelo de repulsão dos pares de elétrons da camada de valência, as moléculas que apresentam geometria linear, olha a geometria linear, é a geometria reta, trigonal plana é o triângulo, né? Certo? Piramidal, a piramidal, ela é parecida com a trigonal, só que o que vai acontecer é que vai sobrar elétrons no átomo central, né? E a tetraédrica, tá certo? Então, olha lá, a linear, ela é uma geometria que ela é aplicada para quando a gente tem dois átomos, tá certo? Iguais ou diferentes, ou três átomos. Contanto que os três átomos, eles fiquem reto, tá certo? Então, eu vou pegar aqui a molécula do SO2. SO2. Eu vou analisar essa molécula aqui. O que vai acontecer aqui? O S fica no meio, o O e o O. O O tem que fazer duas ligações. E o S também, porque é da família o quê? 6A. Aí, para esse O, eu vou emprestar dois elétrons. Vai fazer uma dativa. Mas lembra que o S, como ele é da família 6A, ele tem 6 elétrons. 2 ele está emprestando aqui para esse O na dativa. 2 ele está compartilhando com esse O na dupla. E 2 vai sobrar. Opa! E aí isso implica dizer que o SO2 ele não vai ficar reto. Ele vai ficar assim, ó, angular. Certo? Angular. Tudo bem? Já no caso do BeH2, berílio, hidreto de berílio, berílio fica no meio, hidrogênio, hidrogênio. O hidrogênio faz uma ligação e o berílio vai fazer duas. E como o berílio é da família 2A, ele só tem 2 elétrons disponíveis. Então quer dizer, aqui não vai sobrar elétrons, então ele vai ficar reto. Ah, então ele é linear. Ele é linear. Tá certo? O CO2, a gente desenhou ele ainda agorinha. Olha ele bem aqui, ó. O CO2, ó. Ele não fica reto? Também ele é o quê? Linear. Tá certo? Tá beleza? Então, eu vou excluir aí porque ele quer a primeira com geometria linear. Então, não pode ser a letra A, porque o SO2 é angular, tá certo? Agora, o BeH2 e o CO2 são lineares. Agora, ele quer uma trigonal plana, né? E o BF3, que está na letra B, está na letra E, e só não está na letra D, né? O BF3, B, F, F, F. O boro, minha gente, é da família 3A, então ele tem 3 elétrons para compartilhar. E aí não sobra elétrons no boro. Então ele vai ficar trigonal, o BF3, certo? Agora, né, só escrevendo aqui, ele vai ficar trigonal. Agora, o PF3, P, F, 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 o que vai acontecer? Como o fósforo ele é da mesma família que o nitrogênio, ele tem 5 elétrons, ele é da família 5A. Opa, vai sobrar elétrons aqui. Aí ele não vai ficar trigonal. O PF3, ele vai ficar piramidal, porque vai sobrar elétrons no P. Você tá me entendendo? Ele vai ficar isso aqui, ó, piramidal. Tá legal? Tranquilo? O PF3, quer dizer, como ele quer nessa segunda trigonal plana, eu vou excluir o PF3, porque ele é piramidal. Tá certo? Então, por enquanto, está entre letra B e letra E, tá? Sendo que ambas, né? Nós temos aí, em ambas, o NH3 e o
PF3. Tanto o NH3 quanto o PF3 é piramidal, porque a amônia é piramidal. Olha a amônia bem aqui, ó, que a gente desenhou na outra questão, ó. Tá vendo? Não sobrou elétrons aqui na amônia, no NH3. Então ela vai ficar N, H, H e H. Então repara que tanto o PF3 como o NH3, eles são piramidal, eles estão batendo aqui com a nossa alternativa. Agora, quem é a tetraédrica? A tetraédrica, ela tem que ter 4 átomos, né? 5 átomos e 4 ao redor do central. O SiH4, ele se encaixa nisso. SiH4, olha aqui, ó. SiH4, ele se encaixa. Por que o SF4, Thomas, ele não se encaixa nisso? Por que que o SF4 ele não se encaixa nisso? Vou te explicar por quê. Olha aqui. Repara só. O SiH4, silício é da família 4A. Então ele faz 4 ligações com os 4 hidrogênios. Agora, o SF4, ele tem um detalhe. O S, ele é um cara que pode se ligar a 4 flu. Só que o S, o enxofre, ele é da família 6A. Então, o que vai acontecer? Vai sobrar 2 elétrons no S. A melhor configuração do S é a gente fazer assim, ó, SF, F, F, F. E mostrar que sobra 2 elétrons no S, porque ele é da família 6A. Então ele vai ter os 4 elétrons, um com cada flu, né? Um com cada flu, e 2 elétrons sobrando aí, tá certo? E essa geometria aí, ela não é uma geometria o quê? Tetraédrica, tá ok? Porque ele sobrou elétrons aqui. Então dá para ele fazer outra ligação, certo? E aí isso não configura a geometria o quê? Tetraédrica. Por isso que a nossa alternativa será a letra B de benzeno, tá certo?